Olá e seja bem-vindo ao primeiro dos vídeos que servirão como raízes para essa grande árvore aqui, que será um vídeo sobre círculo trigonométrico. Então, eu vou fazer um vídeo no final de todos os vídeos preparatórios e antecessores ao vídeo final sobre trigonometria no círculo trigonométrico. E isso é por a revisão de conteúdo. Na minha escola a gente está aprendendo esse conteúdo. Nesse momento eu quero fazer um vídeo revisando todo o conteúdo para ajudar meus colegas. E então ele vai chegar, mas pela dificuldade que eu notei de forma geral, eu quero tentar começar da base de tudo. Então esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo vai ser falando sobre π, simplesmente sobre π, porque mesmo que você saiba o que é π, você tem uma noção já do que é π, é bom que você entenda ele, e é isso que eu vou tentar trazer em cada coisa. Provavelmente você sabe todos os elementos que servem no ciclo trigonométrico, mas se você não entender eles, não te adianta de nada, tá? E aí é isso de matemática, você tem que saber todos os conhecimentos base e ir juntando e aprimorando esses conhecimentos base para formar as próximas coisas. Nada na matemática surgiu do nada, tudo tem um porquê, porque se não tivesse um porquê não seria lógico e logo não caberia em matemática, certo? Então é o seguinte... Cada coisa que eu falar aqui, eu quero que você olhe e pergunte por quê. Se eu falar em algo e você não souber a razão por trás daquilo ser do jeito que é, pode perguntar nos comentários. Se eu souber, eu vou responder. A princípio, que é coisa básica, então talvez eu até saiba tudo. Mas se você tiver alguma dúvida no final, chegou em alguma parte, você ficou, por que isso é desse jeito? Eu não entendi. Pode perguntar, tá? E eu vou tentar já, a maioria das coisas eu vou tentar trazer já a explicação junto, e isso cabe incluso ao π, tá? Então o π em si, esse símbolo aqui, ele é uma letra grega, uma letra grega. Isso aqui, se você olhar no alfabeto grego, você vai encontrar lá outros como alfa, você vai encontrar o teta, o beta, tá? E entre eles está o π. E é só isso, o símbolo do π, tá? O símbolo do π foi só escolhido por causa dessa letra grega, mas o significado que ele leva por trás é diferente, tá? Normalmente, mesmo em situações como representação de ângulos, representação de figuras, você não vai usar o π, tá? Teoricamente está certo, você quer representar utilizando uma letra grega, o π seria uma opção, mas a gente evita fazer isso, simplesmente por causa de todo o peso que o π carrega. Outro que eu vou evitar usar também futuramente é o φ, tá? Porque o φ ele é o símbolo para a razão de ouro da sequência de Fibonacci. E outro que eu vou evitar também é o tal, porque se você soubesse o tal, ele tem um valor de 2π, certo? Então, eu vou evitar usar o tal também, porque se a gente for falar de círculo e eu ficar usando o tal que tem outro valor diferente dentro do círculo, isso vai ficar bem confuso, tá? Então, vamos falar do π propriamente. O que é o π? O que é o π? O π é uma invenção, tá? É uma invenção, ele é uma constante que foi inventada com um objetivo próprio. Se você desenhar um círculo, tá? E se você quiser fazer isso no seu caderno, você pode, melhor que o meu de preferência, mas se você fizer um círculo e você medir aqui o diâmetro dele, tá? O que é o diâmetro? O diâmetro é uma reta que tem o seu ponto inicial e o seu ponto final em cima das bordas do círculo, e ele passa necessariamente pela origem, tá? Ele passa necessariamente pelo centro. Deixa eu melhorar a... Isso, agora tá mais bonito. Então ele passa necessariamente pelo centro, tá? E o que acontece? Se você fizer um círculo que tenha o seu diâmetro 1, a circunferência desse círculo, o que é a circunferência? A circunferência é a área delimitada por esse círculo. Na verdade, isso é o disco, mas essa parte externa é como se fosse o perímetro do círculo, tá? Então, se você tiver um quadrado, o perímetro é a soma de todos os lados. No círculo, a gente chama isso de circunferência, porque o círculo em si ele não pode se dizer que ele tem perímetro, certo? Então, se você tiver um diâmetro de 1 em um círculo, a circunferência dele vai ser igual a π, tá? Isso só se você tiver um diâmetro de 1, tá? Não se confunde, depois a gente vai mexer um pouquinho mais com a circunferência, mas se o diâmetro for 1, então a gente vai ter o valor de π, tá? E o π, ele é justamente para essa proporção. Ele foi criado com a intenção de ser essa proporção aqui, tá? Então esse valor aqui ao redor é π,
e ele é uma constante própria para essa proporção da circunferência de um círculo, ok? Então, você pode esticar isso aqui para mais coisas, tá? Então, se você pegar aqui na reta numérica, a gente vai ter aqui, vamos pegar, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1, aqui vai ser 3, então vamos pegar aqui 0, 1, 2, 3, aqui 4, o π ele vai estar por aqui, certo? Como que eles encontraram esse valor para π, tá? O valor atual que você pode encontrar, já acho que tem mais de 1 milhão de dígitos na internet já. O valor atual de π que você pode encontrar, ele foi calculado utilizando uma sequência infinita de números, tá? Essa sequência infinita tem várias delas, na verdade, né? Então não vou limitar uma pessoa só, mas a única que eu conheço bem o autor, o matemático por trás, é uma de Isaac Newton. Então ele estava brincando lá com as continhas dele enquanto ele estava preso em casa em uma pandemia, e por acaso ele acabou... Por acaso não, né? Ele foi lá testando e ele resolveu utilizar π em uma fórmula de sequência infinita que ele já conhecia, e ele acabou descobrindo que com isso ele conseguia descobrir mais e mais algarismos de π. Mas isso não foi o primeiro jeito, tá? Qual que foi o primeiro jeito? A primeira vez que eles... E deixa eu escrever isso aqui, tá? É o diâmetro vezes π, tá? Essa é a fórmula da circunferência, essa circunferência especificamente para esse caso aqui, tá? Que isso fique claro. Essa aqui é a fórmula da circunferência que você vai utilizar. Então, a circunferência é igual ao diâmetro vezes π, como aqui o nosso diâmetro é 1, como a gente definiu aqui, então a nossa circunferência tem tamanho π, certo? Mas que fique claro, a fórmula é essa aqui, ok? Como que eles descobriram, então, esse valor para π? Bom, eles fizeram o seguinte, vamos até utilizar esse mesmo círculo aqui para eu não precisar fazer outro, tá? Porque quanto mais longe do quadro tiver, pior vai ser... quanto mais longe do quadro tiver, pior vai ser o meu círculo. Então vamos aproveitar aqui que isso aqui, sim, tá uma porcaria, mas é o melhor que eu vou conseguir. Então, vamos utilizar esse aqui, tá? Vamos fazer um quadrado aqui bem meia boca ao redor, tá? Se você quiser, eu até acho uma boa ideia, porque é um bom jeito de você lembrar. Pega e faz um quadrado ao redor de um círculo também, ok? E agora que você tem esse quadrado ao redor do círculo, faz um aqui dentro também, tá? Ok. De novo, bem porcariazinha, mas é o jeito. Se você fizer isso, agora você tem 2 quadrados e você tem esse círculo ao redor. É basicamente isso que tu fez. O perímetro desse quadrado de fora, então eu vou colocar ele como um pezão aqui, o perímetro desse quadrado de fora é 4. Por que é 4? Porque o raio é 1, logo essa medida aqui é 1, logo essa medida aqui é 1, 4 vezes 1 é 4, certo? Qual que é a medida aqui de dentro? Aí já complica um pouco, mas a gente sabe que desse ponto aqui para esse ponto aqui a gente tem o raio, certo? O raio é metade do diâmetro. E você pode pensar no raio da seguinte forma, pensa que você está no meio do mato, tá? E você pensou, nossa, eu preciso delimitar a área, eu não sei por que você faria isso, mas eu preciso delimitar a área em que eu preciso começar a correr das coisas. Digamos que tu queira atingir uma gazela, você está no meio do mato, você não tem comida, você precisa atingir uma gazela. Se ela aparecer, você precisa conseguir tacar a pedrada nela. Mas você precisa ter certeza que você vai conseguir alcançar ela, certo? Porque se você tacar uma pedra e daí ela chegar na gazela, a gazela ficou parada, mas daí caiu antes de acertar na gazela, você se ferra, porque ela vai começar a correr e você perdeu suas chances. Então o que você faz? Você pega, junta um monte de pedra, tu fica parado no centro do lugar que tu vai ficar e tu começa a tacar pedra, certo? Tacou uma pedra daquele lado, tacou uma pedra desse, tacou uma pedra desse, tacou uma pedra desse. Quanto mais pedra tu tacar, mais certinho tu vai saber as distâncias, certo? O que vai acontecer? Tu vai formar um círculo, tá? Tu vai formar um círculo, quanto mais pedras tu tacar, mais parecido com um círculo vai ficar. E nesse círculo você tem um raio. Qual que é o raio? O raio é a distância que você consegue atacar uma pedra. Então, você tem um círculo com um raio, distância que você consegue tacar uma pedra, certo? Então, o raio, ele tem uma propriedade completamente diferente do diâmetro, tá? O diâmetro, você vai pensar nele nessa distância inteira de 2 pontos do raio. Dos 2 pontos da circunferência. O raio,
é do centro, certo? E o raio você acaba encontrando até bem mais utilidade justamente por causa disso. Por exemplo, uma torre de rádio. Se uma onda de rádio ela começa a se desfazer com o tempo, vai ter um raio ao redor dessa torre de rádio, vai ter uma circunferência. Essa circunferência vai ser, o raio dela vai ser essa distância que a onda de rádio consegue chegar. Então você tem que começar a interpretar o raio dessa forma, certo? Ok, então a diagonal desse círculo aqui é o diâmetro, tá? A diagonal desse quadrado, perdão, a diagonal do quadrado é o diâmetro, tá? E daí aqui, cada metade é um raio, mas vamos usar o diâmetro mesmo, certo? A gente sabe que o diâmetro é 1, então a diagonal desse quadrado é 1, tá? Eu não vou entrar aqui exatamente na ideia ainda, porque vai ter um outro vídeo sobre trigonometria, e daí você vai lá e você vê o teorema de Pitágoras. Mas então, a gente tem um valor x aqui e a gente tem um valor x aqui, certo? D é igual a x raiz de 2, tá? A diagonal de um quadrado é sempre raiz de 2 vezes o lado desse quadrado. Então, se eu tenho um lado x, eu sei que d é igual a x raiz de 2, certo? Ou seja, x é igual a raiz de 2... raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, x é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Como eu tenho um perímetro aqui, eu preciso de 4x, então 4x vai ser igual, né, o meu pzinho aqui vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre 2, certo? Então eu vou tentar explicar um pouquinho de novo mais lento, tá? A diagonal aqui, ela tem o valor do diâmetro, tá? Coincidiu aqui D e D, diâmetro diagonal, tá? Eu nomeei o tamanho x para esse lado. Por quê? Porque eu quero descobrir qual ele é, ok? Eu quero descobrir o valor dele. Eu sei que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2, certo? Então, a diagonal, que é o meu diâmetro, é igual ao lado x vezes raiz de 2, ok? O que eu fiz? Diagonal é 1. Então, eu passei raiz de 2 dividindo 1 sobre raiz de 2. Se eu tenho 1 sobre raiz de 2, eu não posso deixar a raiz de 2 no denominador. Poder eu posso, preferência é não fazer isso, certo? Então o que eu faço? Eu multiplico por raiz de 2 dos dois lados. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Raiz de 2 sobre 2, tá? Se você não souber exatamente o que está acontecendo nessa coisa que eu fiz e você precisar que eu explique de forma mais lenta, por favor, escreve nos comentários se você não conseguir acompanhar dessa forma. Mas aqui é só uma parte teórica, você não vai necessariamente precisar aplicar isso, certo? Então, o que acontece? Ao fazer isso, eu tenho dois perímetros, tá? O perímetro do quadrado grande e eu tenho o perímetro do quadrado pequenininho, ok? A partir desse momento, eu sei o seguinte: seja lá qual for o valor de π, ele é menor que 4, porque ele está dentro desse quadrado grande, e ele é maior do que 2 raiz de 2. Tá? Agora eu já tenho uma delimitação. Eu sei que o valor de π está entre esses dois valores. Eu não sei certo qual ele é, mas eu sei que ele está entre esses dois valores, ok? E daí o que acontece? Eu vou mudar de lado aqui. Eles começaram a fazer isso de novo e de novo, ok? Então, digamos, foram lá, fizeram um círculo, e daí agora eles resolveram, não vou usar um quadrado mais, eu vou usar um hexágono. Então eles pegaram esse ponto aqui, puxaram para cá, 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 puxaram para cá. É um hexágono, tá? E daí o que eles fizeram? A mesma coisa aqui dentro. Puxaram para cá, 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 puxaram para cá. Tá péssimo, eu sei, mas é só para tu visualizar a ideia. Foram lá, utilizaram o que eles sabiam daqui para calcular o perímetro desse hexágono. Foram lá, usaram o que eles tinham de informação aqui para calcular o perímetro do hexágono menor. Faz isso e agora tu sabe que o círculo ele tem o tamanho menor do que o perímetro do hexágono de fora e ele tem um tamanho maior do que o perímetro do hexágono de dentro, tá? Com isso, o que acontece?
eles foram aumentando cada vez mais e mais o perímetro desses dois e eles começaram a chegar mais e mais perto de π, tá? Então, se você quiser, você pode ir lá e calcular qual é o perímetro desses dois hexágonos e você vai ver que esse número aqui vai ser menor que 4 e esse número aqui vai ser maior do que 2 raiz de 2, certo? E vai ser cada vez mais próximo de π, entendeu? Se eu não me engano, eu não tenho certeza sobre isso agora, mas um cara chegou a calcular a 270 e não sei quantos lados. Ok, eu cometi um errinho aqui, tá? Eu fui pesquisar agora. O nome da pessoa que calculou o maior número de lados foi um francês chamado François Viet, e ele calculou a precisão de π com 393.216 lados. É muito mais do que eu achava que era. Enfim, tá aí. Ele fez dois formatos de 393.216 lados dentro e fora do círculo e ele utilizou o perímetro desses dois para calcular qual era a aproximação de π. Não tenho certeza, o número de verdade está na tela. E ele usou um polígono de 200 não sei quantos lados para calcular isso aqui. E ele achou uma aproximação. Isaac Newton foi lá com a formulazinha dele de sequência infinita, fez isso em pouquíssimo tempo, tá? Conseguiu o mesmo número de caracteres, de dígitos de π em bem menos tempo do que tinha conseguido aquele outro matemático. Então, essa aqui foi a forma original que eles usaram para calcular π. Não é a fórmula mais eficaz, não é a fórmula que a gente usa nos dias de hoje, mas é uma ótima forma para se aprender a visualizar como eles estão utilizando π, certo? Eu acho que era isso. Deixa eu certificar. Agora tem uma coisa mais interessante, certo? Você também poderia usar isso para calcular a área de um círculo, tá? Mas eles não fizeram isso, tá? A área do círculo, eles conseguiram uma fórmula bem eficaz de primeira vista. Então, deixa eu apagar o quadro mais rápido, ok? Então, o que eles fizeram? Como que eles fizeram para calcular a área, certo? Bom, eles pegaram um círculo seguinte. Eles pegaram o seguinte círculo, tá? Não vou dar medida alguma para ele, eu só vou desenhar o círculo, ok? Agora que eu tenho esse círculo, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar ele em 4 partes iguais, tá? Então eu vou fazer 2 diâmetros aqui, e daí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou transformar em triângulos, ok? Aqui dentro vai ter um quadrado, mas a gente não vai pensar nesse quadrado, ok? O que acontece? O que você sabe? Você sabe que aqui a gente tem um raio, tá? Aqui a gente tem um raio, 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 certo? Você não sabe certamente qual é essa medida, mas você poderia tentar adivinhar. Não importa pra gente, ok? Então o que eles fizeram? Isso aqui tem uma aproximação do valor que seria o nosso círculo. É que nem a gente fez antes, né? Só que aqui não está perto o suficiente. Então o que eles fizeram? Eles foram lá e ao invés de usar só alguns quadradinhos assim, eles foram lá e eles fizeram várias divisões. Então se eu dividir de novo agora, eu vou ter dividido em 8 partes e eu vou dividir mais uma vez aqui para ficar até um pouquinho melhor de visualizar. E agora eu tenho dividido em 16 partes, tá? Que bosta. Ok, tá, dividido em 16 partes, ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos fechar esses triângulos aqui de novo, tá? Tá bem mais perto do que antes, mas ainda não tá igual, certo? Ainda, no ponto atual, você ainda não pode dizer que o resultado que a gente encontrar é a área do círculo. Só tá perto da área do círculo, certo? Mas o que acontece? Digamos que a gente faça infinitos triângulos aqui, ok? Qual que é a fórmula da área de um triângulo? Bom, a área de um triângulo se dá pela base vezes a altura dividido por 2, ok? Base vezes a altura dividido por 2.
Então vamos tentar colocar isso aqui nessa fórmula. Qual que é a nossa base aqui? Qual que é a nossa base? Bom, a gente não tem exatamente uma base, mas quanto mais triângulos a gente faz, mais perto essa base fica de ser a circunferência, tá? Teoricamente, mais perto ela fica de ser de zero. Só que como a gente tem infinitas bases, infinitos pontos constituem a nossa circunferência, certo? Então a nossa base, na verdade, aqui é a nossa circunferência. Qual que é a nossa altura? Qual que é a distância daqui até aqui? Bom, a gente teria que calcular para achar, mas quanto mais triângulos eu fizer, mais eles vão fechar, menores vão ficar. E quanto mais triângulos eu fizer, mais próxima a altura vai ficar do nosso raio, ok? Então, quanto mais triângulos eu tenho, mais perto fica do raio, logo se eu tiver infinitos triângulos eu tenho o meu raio, ok? Então, agora que eu sei disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aquele C. Qual que é a fórmula que eu dei antes para a circunferência? É 2 vezes π, vamos usar a que eu dei certo, tá? O diâmetro vezes π vezes o raio dividido por 2, tá? Então, o diâmetro vezes π vezes o raio dividido por 2. Agora vamos fazer o seguinte, o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então, a gente vai substituir de novo. 2 vezes o raio vezes π vezes o raio dividido por 2. Como eu tenho 2 dividindo e multiplicando, eu posso arrancar ele fora. Se eu tenho raio vezes raio, quando eu multiplico dois itens iguais, o que eu tenho? Eu tenho r ao quadrado. Então, π vezes r ao quadrado. Essa aqui é a fórmula para calcular a área de um círculo, ok? Você pega π e você multiplica pelo raio ao quadrado. E isso aqui é porque que é desse jeito, ok? Você nunca mais pode esquecer isso aqui, ok? E você provavelmente não vai esquecer, porque agora você sabe de onde veio, ok? Eu tenho uma teoria. Eu acho que qualquer coisa que você queira aprender, você vai aprender ela muito mais fácil se você souber além disso. Digamos assim, você tem que aprender a decorar por algum motivo todos os presidentes do Brasil, tá? Você tem que decorar quem foram todos os presidentes do Brasil em ordem. Você não vai chegar a pegar uma lista e ficar repetindo essa lista. Você vai pegar cada um dos presidentes do Brasil e escrever um pouquinho sobre o que cada um fez. Talvez você não lembre o que eles fizeram, mas você vai lembrar cada um dos presidentes do Brasil. Talvez você não lembre como fazer toda essa ideia de triângulos e talvez você não lembre como chegar nessa fórmula, mas você vai lembrar da fórmula, tá? Você vai lembrar da fórmula. Então você tem que lembrar que a fórmula para encontrar a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, ok? Alternativamente, se você quiser também, você pode fazer, como é que era? Acho que é isso. Eu posso só checar. Se eu botar aqui R, se eu transformar para D, seria D sobre 2. Então, isso aqui é outro jeito de calcular, mas essa aqui é bem mais fácil, usar essa, tá? E provavelmente você só vai ver se usando essa, mas você consegue enxergar, se você substituir isso aqui por D dividido por 2, a gente teria D ao quadrado dividido por 4, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? D ao quadrado, π dividido por 4, mas não vale a pena usar isso, simplesmente usa π vezes R ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Compreensível? Espero que sim, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, por favor, continuem assistindo e vejam o meu próximo vídeo sobre plano cartesiano, em que a gente vai entrar um pouquinho de detalhes sobre ele especificamente, para que eu possa chegar lá na parte de trigonometria no círculo unitário, e eu não preciso ficar explicando essas coisas, você não precisa ficar se perguntando o que é, porque tem um vídeo específico explicando tudo. Por exemplo, os quadrantes do círculo unitário não tem nada a ver com o círculo unitário, quer dizer, tem, mas eles estão lá por causa
do plano cartesiano. Eu vou explicar no plano cartesiano, eu vou colocar eles lá na trigonometria do círculo unitário. Eu não preciso explicar eles de novo, eles estão no vídeo do plano cartesiano, tá? Mas a ordem que eles estão, a ordem do plano cartesiano, que eles vão estar aqui, eles estão lá colocados na ordem por causa do círculo unitário. Então é provável que eu vá rever esse conceito no final da série de vídeos, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.